Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, abundância, alegria, favor de Deus e a vida extraordinária. Oramos em nome de Jesus, apresentando todos os nossos pedidos de oração ao Senhor, e te pedimos, ó Pai, resposta, favor e céus abertos. Todos aqueles que estão orando conosco, intercessores do Brasil, do exterior, unimos a nossa fé, crendo, ó Deus, que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus do favor, que Tu és Deus de mudança e que não há impossíveis para Ti. E nós oramos agora, Pai, repreendendo tudo aquilo que se levanta contra a vida dos Teus filhos, tudo aquilo que vem para tirá-los da oração, tudo aquilo que vem para trazer desânimo, tudo aquilo que vem para trazer cansaço, tudo aquilo que vem para distraí-los. Meu Deus, tira agora do caminho dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que essa família, essa pessoa que está orando aqui, que está firme nesse propósito de oração, que ela terá suas forças renovadas, que ela terá seu ânimo restituído no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também liberando uma palavra que o mal não vai impedir essa pessoa de crescer, não vai impedir ela de aumentar a sua proximidade de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa família seja uma família do altar, seja uma família cheia da presença de Deus. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite e te pedimos, Pai, graça, te pedimos graça abundante, favor sobre nossas vidas, e nós oramos também nos colocando diante de Ti com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa e que, operando Deus, quem impedirá? Cancelamos toda obra de inveja, de maldade, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de resistência espiritual, e damos uma ordem: sai do caminho dessa vida, sai do caminho dessa casa. Eu quero declarar, Pai, que este lugar é um lugar abençoado, essa casa, essa família, é uma família que está rendida a Ti. E assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, abençoe essa vida, abençoe essa casa. Toda pessoa, Pai, que está com dores no corpo, dores de cabeça, dores nas costas, no nome de Jesus, nós oramos pela cura dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo está vivo. Eu oro também por aqueles que estão com alergia, com câncer, com nódulos, com cistos, com microcistos, e eu oro por um milagre, milagre de toda sorte, no nome de Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é aquele que cura. A Tua palavra diz que o Senhor libertava os oprimidos do diabo. E eu oro, Pai, por toda pessoa que está opressa espiritualmente, declarando ela livre agora de toda a opressão espiritual, de todo o peso que ela está sentindo, que isso seja removido agora. Senhor, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa agora, e que todo jugo, todo peso, toda influência espiritual, em nome de Jesus, saia do caminho dessa pessoa. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e declaramos: nossa vida pertence a Jesus, tudo que temos pertence a Jesus, nosso amanhã pertence a Jesus, e tudo que estiver ligado a nós também pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso baluarte, Ele é a fortaleza da nossa casa e da nossa família. Graças te damos, Jesus, graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Existe um Deus poderoso,
um Deus de milagres, e para Ele não há impossíveis. Para Ele não há impossíveis. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E essa palavra, quando eu estava preparando ela para trazer para você, essa palavra me trouxe muitas lembranças. Porque nos momentos mais desafiadores da minha vida, quando coloquei o meu rosto no pó, me quebrantei diante de Deus, me rendi ao Senhor. Foi os momentos mais extraordinários, onde eu vi milagres, onde eu vi respostas de Deus vindo para a nossa vida. A Bíblia diz que o orgulho derruba. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao espírito orgulhoso, aos soberbos. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o orgulho faz o homem pensar que ele pode. Mas a humildade, o quebrantamento, reconhece que não existe nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Nabucodonosor teve que reconhecer, olhar para o alto e reconhecer: há um Deus maior do que eu. Essa vida, quanto mais você tiver, quanto mais você alcançar, quanto mais você conquistar, quanto mais feliz você for, mais o orgulho vai tentar assediar o seu coração, para manter você distante de Deus. Mas o quebrantamento, o espírito humilde e o reconhecimento de que Deus é Deus, de que você precisa das direções de Deus, do comando de Deus, vai fazer você viver não só de forma sobrenatural, mas principalmente viver cheio da presença de Deus. Sabe, toda pessoa que é vencedora, e eu sei que eu estou falando com muitos vencedores aqui, pode cometer um erro gravíssimo, que é esquecer de Deus nas suas decisões. E hoje eu quero trazer uma palavra. 3 eventos que causam um verdadeiro e genuíno quebrantamento dentro de nós. Eu preciso lembrar você disso. Deus me colocou aqui para lembrar você disso. A Bíblia nos diz no Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu quero ser essa pessoa quebrantada. Eu quero que Deus esteja perto de mim. Eu não quero pensar que eu sou o cara. Eu não quero pensar que eu sou bom. Eu não quero pensar que eu sou suficiente. Eu não quero pensar que eu me tornei tão hábil a ponto de não depender de Deus, de não dobrar os meus joelhos diante do Senhor e reconhecer a sua bondade, o seu favor e tudo aquilo que Ele pode fazer. E hoje eu quero compartilhar essa palavra para você. Quando a vida te atinge com força, é uma das maneiras de nós nos quebrantarmos. Como o filho pródigo comendo com os porcos, a ficha só caiu quando ele se viu comendo a mesma comida dos porcos. Deus tenha misericórdia, que não venhamos a chegar nesse ponto. Sabe, eu acredito que nós precisamos reconhecer Deus todos os dias da nossa vida e que não precisa a dor, que não precisa a humilhação, que você não precise viver o cenário e até mesmo, sabe, perder tudo para reconhecer que Deus é Deus e que nós somos homens e dependemos do Senhor totalmente em nossas vidas. Você cai tão baixo que tudo que consegue fazer é olhar para cima e pedir ajuda e socorro para o alto. É como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Todos os dias você tem que ter essa capacidade de olhar para o alto, essa capacidade de reconhecer que Deus é Deus e que eu e você precisamos dele. Quantos golpes
você precisa para se quebrantar. Alguns nunca chegam lá. Eles acabam se banqueteando com os porcos e está tudo bem para eles. Não dão um braço a torcer. Nós não podemos ser daqueles que endurecem o coração e que, apesar de estarem sendo golpeados na vida, não se rendem a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos render o nosso coração a Ele. Nós precisamos quebrantar e reconhecer a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa pouca força diante de muitos desafios que enfrentamos aqui nessa terra. O segundo evento que leva muita gente a se quebrantar é quando Deus prospera a ela. O peso da bênção recai sobre nós. Você percebe que não merecia nada. Assim como Pedro, quando teve aquela pesca maravilhosa, extraordinária, talvez a maior pesca da vida dele, ele dobrou seus joelhos e disse: Senhor, eu sou pecador. Afasta-te de mim, sai daqui do meu barco, porque o Senhor é santo. Eu reconheço que tudo veio das tuas mãos. Sabe, nós temos que parar de pensar que foi nós que conquistamos. Foi a nossa força, foi a nossa destreza, foi as nossas habilidades impressionantes, foi o nosso esforço, foi porque eu sou bom mesmo. A bênção de Deus, ela te leva a se ajoelhar. Ela faz você olhar para os seus filhos e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem sustentado os meus filhos. Glória a Deus, porque o Senhor me deu um bom casamento. Glória a Deus, porque o Senhor tem me dado saúde. Glória a Deus, porque até aqui a tua mão tem estado sobre mim. Reconheço a tua bondade, reconheço o teu amor, reconheço a tua graça na minha vida. E o terceiro evento que faz os homens se quebrantarem é quando você se decide entregar completamente teu coração, tua vida ao Senhor. Como Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes que o mundo te destrua, entregue-se a si mesmo. Renda-se a Deus. Não deixe esse mundo, sabe, te levar para longe de Deus, ou se rebelar contra Deus, ou pensar, sabe, que você está num lugar tão alto que você não pode ser atingido. Todos os dias nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, nosso Deus. Ninguém pode se apropriar da honra de ter conquistado grandes coisas. Somente Deus na nossa vida deve ser louvado e adorado. Não adore a si mesmo, não adore suas conquistas, seus troféus, seu dinheiro, não adore seus prêmios, adore a Deus. Sabe qual que é a chave? A diferença que marca a vida de uma pessoa é o quebrantamento. Saul pecou e foi rejeitado. Davi pecou e continuou sendo usado. Ambos erraram contra Deus. Mas Davi foi ao pó, quebrantou o seu coração, se rendeu a Deus totalmente. E Deus viu um homem arrependido. A diferença entre Saul e Davi? Um coração partido, um coração quebrantado, um coração rendido. E como diz aqui nos Salmos que nós lemos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. É por isso que, quando Deus nos vê na oração, esse é um ato de humildade, esse é um ato de entrega. Deus não quer apenas, sabe, que você cumpra um protocolo. A Bíblia diz que Deus não está interessado em vãs repetições. O que Deus quer ver de mim e de você? Deus quer ver alguém quebrantado. Deus quer ver alguém buscando resposta. Deus quer ver alguém consultando a Ele. É por isso que eu digo, os religiosos, eles estão tão seguros
do seu conhecimento, que eles acabam se esquecendo que Deus é Deus e que Deus pode falar com o homem de muitas formas e que não é eu, não é você que vai dizer a Deus a forma como Ele vai falar ou como Ele vai revelar ou como Ele vai livrar. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age sem influência e a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Não deixe, sabe, com que as coisas desse mundo inflem você a ponto de você deixar de buscar ou deixar de ser dependente. Você está confiando demais em você. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se colocar diante de Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você, porque eu sei que Deus está falando aqui. Deus está operando na vida de pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho também um importante convite para você. Domingo agora é Santa Ceia. E Deus me deu uma palavra sobre esperar no Senhor. Tem muitas pessoas que não estão vendo a glória, porque não estão tendo a paciência de aguardar em Deus, estão aguardando na resposta do homem, estão aguardando até mesmo, sabe, no melhor que fizeram, mas não estão esperando do Senhor. Mas é do Senhor que vai vir a tua resposta. É do Senhor que vai vir o teu milagre. Nesse domingo, eu convido você a estar conosco. Eu quero orar por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Deus tem colocado muito no meu coração isso. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Vem com a tua família para cá, domingo às 9 da manhã. Se você mora distante de São Paulo, dá tempo de você retornar para a sua cidade. Eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Vem estar com a gente, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91. Esse salmo de defesa e ataque. Você pode baixar a sua planilha de oração. Você pode baixar diretamente no meu site www.vinicius7.com.br e apresentar os seus pedidos a Deus. Estamos hoje no dia 12 do nosso propósito de 21 dias. Estamos em oração, estamos em jejum. Amém? E cremos que Deus está operando aqui tremendamente. Também quero falar rapidamente para você dos meus livros, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, ambos os livros. Se somar os dois, dá mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. E eu tenho também o Café com Jesus Kids agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só, se eu abrir aqui numa página, ó, Gideão e os Valentes de Deus. E aqui na outra página, para as crianças, olha, tá aqui para elas pintarem. E junto, a gente está enviando um kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus Kids, tá? Eu estou recebendo muito testemunho, até mesmo de crianças que foram abençoadas com o Café com Jesus Kids. Eles estão lendo, estão pedindo para os pais lerem. A Bíblia diz assim: ensina o jovem no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. Você sabia que eu tenho uma célula na minha casa? E nessa célula está eu, minha esposa e meus filhos. E uma vez por semana, nós oramos junto, nós lemos a Bíblia junto e temos aquele tempo de comunhão com o Senhor. Você precisa de ver a bênção que é a minha célula caseira com os meus filhos e com a minha esposa. Domingo nós vamos na igreja, nós servimos na igreja, mas nós temos o nosso culto caseiro em casa, entre família. E quando a família, sabe, ela se reúne, eu creio, existe algo poderoso nessa comunhão, nessa unidade. Amém? Eu quero também pedir a você que está entrando aqui nessa live que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe
essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto você compartilha, eu vou declarar aqui e logo nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a tua planilha de oração e vamos juntos entrar em oração. E mais uma vez eu digo, não pare de orar. Não deixa o inimigo colocar no seu caminho atrapalho, distração. Mantenha-se firme em oração. Não deixa o inimigo colocar desânimo, cansaço, porque muitas pessoas têm nos relatado dificuldades para orar. E eu tenho dito para elas, abram os olhos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer, sabe, tirar você do lugar da sua bênção. E eu vou dizer mais, nesse propósito que eu entrei, agora da vida extraordinária, eu tenho visto ainda mais relatos disso. E isso é sinal que o inimigo está tentando desanimar, entristecer, distrair. A gente pensa que isso não é obra dele, é obra dele sim. Isso é uma obra maligna. Tudo que o diabo quer é que você o ignore, sabe? Que você o ignore, que você ignore seus ardis. Mas se você compreender que a realidade espiritual, ela é real e que nós precisamos combater espiritualmente, você vai tendo vitória sobre teu inimigo e vai permanecendo na presença de Deus, aonde Deus está fazendo uma obra na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti nossos pedidos de oração e clamamos ao Senhor pedindo resposta, clamamos ao Senhor pedindo intervenção, clamamos ao Senhor orando e declarando que mal nenhum tem poder para agir na vida dessa pessoa, para agir na sua casa, para agir na sua família. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e tira do caminho dela o laço de Satanás. Tira do caminho dela o ataque das trevas. Dá vitória a ela, Senhor. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. E não permita que o inimigo, Senhor, prevaleça sobre essa casa. Não permita que o inimigo prevaleça sobre essa família. Dá vitória a eles, Pai. Opera na vida deles. Eu apresento diante de Ti todos os nossos pedidos de oração. E nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti. Nosso coração está quebrantado, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, sabemos que Jesus Cristo vive, que Ele é a nossa justiça e que mal nenhum tem poder sobre a nossa vida. Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte e eu te peço, Pai, libera o Teu poder e traga respostas, libera favor, abre os céus, traga prosperidade, traga rompimento, traga avanço, traga crescimento, traga um destravar nessa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, também declarando saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que tem enfrentado ataques ao seu corpo físico, ao seu emocional, que essa pessoa seja curada agora por Jesus Cristo.
Nossa fé está em Jesus Cristo. E nós cremos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo faz maravilhas, Jesus Cristo levanta o doente, Jesus Cristo restaura as feridas, Jesus Cristo tem o poder. Cremos nele, cremos no seu poder e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora a tudo aquilo que tem pesado espiritualmente, a tudo aquilo que tem atacado o ânimo dessa pessoa, a tudo aquilo que tem tentado distrair essa casa, a tudo aquilo que tem tentado roubar essa pessoa da presença de Deus, que esse mal caia por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu vou contra toda a força das trevas e dou uma ordem: sai do caminho dele, sai do caminho dela. Senhor, dá vitória a essa pessoa, no nome de Jesus. Consagramos a Ti nossos pedidos e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza a essa vida extraordinária, a essa vida de temor a Deus, a essa vida de dependência do Senhor em nossa vida. Reconhecemos que o Senhor fala e precisamos da Tua resposta, da Tua direção. Pega da nossa mão, Senhor, e nos conduza na vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver os guerreiros de oração aqui junto comigo. Eu convido você a estar junto comigo ao vivo aqui, às 6 da manhã. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23 sobre ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre essa família. Livra eles de todo mal e os proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado e o teu livramento. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Hoje Deus vai falar com você sobre uma promessa linda. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Ainda que seja muito distante de você, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar. E hoje nós vamos meditar numa palavra, e essa palavra ela é profética, principalmente para você, que Deus deu promessas para você, e você acha que é demais o que Deus prometeu, ou até mesmo você que, quando lê a palavra, você sabe que é Deus falando com você, mas você, sabe, olha para a sua vida e você diz, não pode, Deus tem um plano tão grande assim para mim. Deus tem um plano grande e aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui dizer para você, não desiste. Não desiste, porque se há promessa sobre a tua casa, se há promessa sobre teu ministério, se há promessa sobre a tua empresa, Deus é fiel sim para realizar. Se você tem uma palavra ativa de Deus na tua vida, uma palavra profética, essa palavra não deixa ela cair por terra, porque essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora para mudar realidades. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, escreve aqui nos comentários, Deus vai prover. Escreve aí, Deus vai prover e a promessa dele é fiel. Escreveu isso aí? Escreve aí nos comentários. Deus é fiel, a promessa é fiel e Deus vai prover. Nome de Jesus. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a sua curtida. Hoje é o 7º dia da oração, estamos encerrando esse propósito de provisão hoje. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, nós vamos orar pela justiça total de Deus. Deus me deu essa palavra para orar pela justiça total. Nós vamos ficar 7 dias orando pela justiça total de Deus. Eu não sei nem a amplitude disso,
Mas eu sei que Deus é poderoso e se Ele deu essa direção, Ele é poderoso para trazer a confirmação e a realização disso. Amém? Gênesis 28:15 diz assim: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó tinha mentido para o pai, tinha enganado o irmão, e agora, respirando ameaças de morte, ele fugiu da casa do pai e veio para uma terra distante, parou no meio do caminho e ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro e ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma movimentação sobrenatural do céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada do céu e ele viu o Senhor no alto, nessa visão, e o Senhor deu promessas a ele. Quando ele despertou, ele disse: eu não sabia que esse lugar é a casa de Deus. E ali ele fez uma aliança com Deus. E interessante dessa experiência que Jacó teve, que Jacó não conhecia Deus, mas não tinha uma aliança com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas eles não têm uma aliança com Deus. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles não têm uma aliança com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é fiel. Deus prometeu a um homem mentiroso, a um homem enganador. Eu não faria negócios com Jacó naquela época, e eu entendo que você também não faria, porque ele não era uma pessoa confiável. No entanto, Deus prometeu para ele, e isso me deixa maravilhado. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve aos seus propósitos. Só Deus para fazer isso. Porque no final, Jacó não é mais Jacó. No final, Jacó é Israel. Aquele que seria, eu posso dizer, o homem que iria dar início a uma nação poderosa das 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Eu creio nessa promessa maravilhosa. A vida de Jacó foi transformada, ele mudou, ele reconciliou com o irmão, ele voltou para a casa dos pais, houve uma transformação, ele voltou para casa próspero, ele voltou como um homem de família, ele voltou como um homem andando com Deus. Ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó. Da mesma maneira, Deus pode cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e você diga assim: é inconcebível eu pensar que a minha vida pode se tornar aquilo que Deus disse. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu marido, Ele pode fazer com o seu filho, com a sua filha, Ele pode fazer no seu negócio. Deus tem o poder de transformar. Às vezes, depois de um fracasso, pensamos que Deus nunca vai nos usar como gostaríamos. E tudo isso é muitas vezes o que o mundo diz para a gente. Jacó, ele estava fugindo da casa do pai e talvez pensando que ele não queria ser nada. Mas então Deus encontra ele e ele ali se aliancia com Deus. E esse é o segredo. Quando você tem um encontro com Deus e se aliancia com Deus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas na vida, mesmo que os homens tenham virado as costas para você, e mesmo que haja, sobre você, haja uma condenação, mesmo que sobre você haja vários apelidos e as pessoas tenham você como um mau caráter ou como uma pessoa do mal, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa. Você pode ter, andado por 30 anos ou 40 anos da sua vida errado, fazendo coisas erradas, machucando o coração das pessoas que você ama. Mesmo assim, Deus, quando você recebe uma promessa dele para a tua vida, ele pode mudar a tua história. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham feito coisas terríveis, que têm até vergonha de falar o que fez,
Mas eu venho dizer para você que se você fizer uma aliança com Jesus, a promessa de Deus é que Ele vai transformar o teu coração e vai transformar a tua vida. Onde há um coração disposto a se arrepender, ansioso para agradar a Deus, há também um Deus poderoso, disposto a terminar a obra, capaz de transformar diariamente o seu coração, se você deixar Ele agir. Ele tem o poder de transformar você. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados, de acordo com a sua imagem e semelhança. Você pode ser transformado por Deus. Você pode ser transformado em uma pessoa melhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua realidade. Talvez você tenha errado, você tenha traído, você tenha machucado outros, você tenha feito coisas terríveis e você tenha vivido uma vida de mentira, como Jacó. Mas se você se aliançar com Jesus Cristo, a sua vida vai ser outra. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, totalmente, sem reservas, que faz uma aliança com Deus, que a sua vida não venha a ser transformada. Sua fé deve ser colocada em Jesus, porque Ele não o deixará até que todas as suas promessas sejam cumpridas em sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se você se render a Ele, Ele vai fazer uma obra na sua vida tão grande, tão poderosa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para o teu futuro. Há um destino extraordinário reservado para você. Por isso, creia, deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe Deus arrancar as coisas erradas, deixe Deus tirar uma mentalidade do mundo e colocar a mentalidade dele em você. Jacó, em seu início, era um homem astuto, era um homem autoconfiante, mas era um homem que andava errado, era um homem que não media as consequências, era um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas à força. Ele queria tomar as coisas e o seu relacionamento com Deus não era profundo. Ele, como eu disse, conhecia Deus, mas não tinha aliança com Deus. Quantas pessoas nasceram num lar cristão? Quantas pessoas frequentam uma igreja, mas que nunca se deixaram ser transformadas por Deus? Nunca se deixaram ser moldadas por Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo? Continuam com os velhos hábitos, continuam mentindo, continuam traindo, continuam sendo injustos, continuam andando por caminhos errados. E você diz assim, eu não conheço outro caminho, mas eu venho aqui apresentar para você um novo caminho. E o caminho é Jesus? Exatamente. E eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, porque eu sei de uma coisa, a pessoa que anda errado aqui nessa vida, ela não tem 1 minuto de paz. Ela não tem 1 minuto de paz. E às vezes você está com dinheiro no bolso, mas você não tem alegria, você não tem paz, você está sempre com medo de perder aquilo que tem e você nunca se vê saciado por nada. Mas se você conhecer a Deus e se você caminhar com Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua realidade. Deus permitiu que Jacó tropeçasse pelas suas próprias decisões. Ele foi quebrado, ele foi moldado para se tornar Israel, o pai das 12 tribos, um homem de Deus aprovado que terminou seus dias profetizando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quem diria que Jacó, de um homem de má índole, de um enganador, no final da vida, se torna um profeta, profetizando sobre a vida de cada um dos seus filhos, sendo usado por Deus, dando início a uma geração de homens cheios de uma promessa de Deus, que iriam levar a cabo a promessa de Deus. Que tremendo! Se Deus fez isso com Jacó, Ele pode também fazer com você. Tudo o que você precisa fazer é uma oração nesse momento. Uma oração fazendo uma aliança com Jesus. Mas não deixe que essa oração seja apenas uma mera repetição. Você tem que fazer essa oração com todo o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, você que ainda não fez, faça assim, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados,
Reconheço que Tu és Senhor e Salvador na minha vida, que Tu morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida e o meu destino a Ti, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Amém e amém. Se você se aliançou verdadeiramente com Jesus e você caminhar com Ele, Ele pode dar novo início à sua história. Exatamente. As coisas velhas irão passar e tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Você vai começar uma nova caminhada com Deus. Você vai caminhar agora aliançado com Jesus. Não tem como a sua vida ser igual. Você viverá a melhor vida que você poderia sonhar aqui nessa terra. O caminho com Jesus é um caminho sobrenatural. Caminhe com Ele e você vai herdar as promessas que Ele tem para a sua vida. Daí você vai perguntar assim, o que Deus tem prometido para mim? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida para você e uma vida abundante. Amém? A vida abundante de Deus é uma vida com uma família linda. A vida abundante é uma vida de comunhão com Deus. A vida abundante é uma vida de provisão sobrenatural do Senhor. Mas para isso, você precisa caminhar na palavra. Tem que caminhar na palavra para que a promessa ela se cumpra. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução e profetizo que daqui a alguns meses, todos que estão na tua volta não vão mais te reconhecer, porque verão uma outra pessoa. Agora, alguém cheio do Espírito Santo. Agora, alguém acertando para valer. Agora, alguém que vai romper e que vai dar muita alegria para as pessoas da sua casa, em nome de Jesus. Segura essa palavra no coração. Em nome de Jesus, segura aí. Com Jesus isso é possível. Com Jesus isso já começou. Deus começou uma boa obra e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos fazer uma oração agora pela provisão de Deus. Vou declarar o Salmo 91 também. Esse salmo tanto de ataque quanto de defesa. E se você ainda não sabe, você que tem filhos, você que tem netos, eu estou lançando o Café com Jesus Kids, certo? Olha só que tremendo. Aqui, a ovelhinha perdida e o pastor amoroso, né? Aí, quando vira a página aqui, tem um desenho para a criança colorir, né? E assim por diante. Não é um livro só para entreter a criança, é também para ensinar a palavra de Deus para a criança. Então aqui tem várias passagens da Bíblia que vão trazer edificação, que vão trazer posicionamento espiritual para as crianças. E junto com esse livro aqui, Café com Jesus Kids, vai vir esse kit aqui, ó, de canetinha, para as crianças poderem pintar e se divertir, tá? Eu fiz esse livro por propósito, creio que vai abençoar a vida de muitas crianças e você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, quero agora declarar o Salmo 91, convidar você também. Amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito de oração por justiça total. Então quero chamar os intercessores para estarem comigo amanhã nesse propósito, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Eu já estarei em São Paulo amanhã. Logo, logo eu já estou pegando o voo para retornar para São Paulo. Foi incrível o tour profético aqui no sul do Brasil. Fizemos 3 cidades, Farroupilha, Caxias do Sul e também Novo Hamburgo. E foi maravilhoso. Bom, você pode ter acompanhado conosco. Foi algo especial que aconteceu e eu creio que é só o início. Amém? Deus ama esse estado e tem grandes promessas para o Rio Grande do Sul. Amamos a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado por todos que fizeram parte disso, né? Por todos aqueles que estiveram orando por esse tour. Somos, assim, imensamente gratos a Deus por toda a recepção, por todo o carinho e também por Deus ter nos escolhido para ver isso com os nossos olhos, o que Ele está fazendo. Vidas transformadas, pessoas sendo salvas, isso é maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder, Jesus. E nós oramos, confirmando que nós temos orado desde segunda-feira. Provisão de Deus chegando, provisão de Deus sendo liberado, portas sendo abertas, inspiração chegando. E o Senhor também dando solução a dívidas, a situações difíceis. Senhor, Tu és o nosso Deus provedor. O Senhor é o nosso pastor. E cremos que não teremos falta. Senhor, toda pessoa que foi imatura, toda pessoa, meu Deus, que não consultou a Deus para tomar decisões e que acabou se atrapalhando, que acabou se endividando, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia. Eu sei que essa pessoa está arrependida e que a partir de hoje ela quer viver uma novidade na vida dela. A partir de hoje ela quer consultar a Deus, ela quer estar aliançada com Cristo. Por isso eu te peço, abre um escape para ela. Abre uma saída no nome de Jesus. Eu profetizo provisão de Deus chegando aí na tua vida, provisão de Deus chegando na tua casa, e que o Senhor te dê livramento de todo o mal, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, tudo aquilo que vem para trazer atrasos na tua vida, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre essa pessoa e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele cura, Ele perdoa pecados e Ele sara doenças. Nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo agora e declaramos saúde. E dizemos a todo câncer, toda dor, toda infecção, toda inflamação, a todo problema na coluna, a todo problema nas juntas, artrite, artrose, reumatismo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sobrecarregada, uma pessoa que sente uma opressão, um peso sobre si, que ela seja livre agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida. Seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, através dessa palavra profética, compartilhe com o máximo de pessoas e creia, o que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá resposta, grandes respostas. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, cumpra a tua palavra na nossa vida, na nossa família. Oramos pela salvação de todos da nossa casa, oramos pela transformação, oramos pela mudança, oramos para que a vida do Senhor se manifeste dentro do nosso lar. Nós chamamos a glória de Deus, chamamos a presença de Jesus Cristo. Vem sobre nós, Senhor.
Toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e livra do mal, Pai. Livra todos da nossa casa, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, proteja nossos filhos da maldade, do engano, da contrariedade, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por portas abertas, oramos para que o Senhor abra caminhos, oramos para que vitórias sejam liberadas e que o Senhor traga resposta, traga certeza, mostre o caminho para essa pessoa e para a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Invocamos o nome de Jesus nessa noite e pedimos, Pai, cobre-nos com o teu sangue. Todos da nossa casa, cobre-nos com o teu sangue e dá-nos também, Senhor, da tua sabedoria, dá-nos visão, dá-nos direção, guia os nossos passos, Pai, e também as decisões que precisamos tomar, que sejam dirigidas pelo Senhor, que sejam guiadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos orando aqui em cima de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Por uma semana estaremos orando, pedindo respostas ao Senhor, grandes respostas, e cremos. Amém? Hoje pela manhã, na oração da manhã, o Senhor me deu uma visão onde eu vi como se caminhos estivessem sendo abertos, como se um lugar estivesse sendo desbravado. E eu creio, Deus está abrindo caminhos aqui. Você crê nisso? Declare aqui nos comentários, eu creio que grandes respostas estão chegando, em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes eu queria testemunhar um milagre de Deus. Nós tivemos no último final de semana a Escola de Profetas e eu fiquei impressionado com a quantidade de esposas que vieram me testemunhar junto com seus maridos a conversão do marido, sabe? A transformação que houve dentro do lar. Eu fiquei feliz, fiquei alegre, porque eu vi que através de uma sementinha a casa inteira se rendeu a Jesus Cristo. Eu vi uma família inteira, o pai, a mãe, os filhos, todos tiveram uma experiência com Deus. A mulher começou a escutar a oração e daqui a pouco Deus tocou na vida do marido, tocou na vida dos filhos, toda a casa conheceu a Cristo. Existe uma diferença muito grande, gente. Grave isso que eu vou lhe falar. De uma casa que serve a Cristo verdadeiramente e uma casa que ainda não teve uma experiência com Deus. Quando uma família tem uma experiência com Deus genuína, nunca mais essa família ela será a mesma. Deus transforma, Deus muda. É impressionante. Por isso, eu quero convidar você a continuar firme nas orações, mesmo que você muitas vezes se sinta sozinho ou sozinha na oração, porque a tua família não te acompanha. Creia, Deus vai fazer uma grande obra. A promessa é, será salvo tu e toda a tua casa. E eu quero também que você guarde essa palavra no coração. Se você entrar firme aqui nesse propósito, crendo que Deus vai te responder, crendo que Deus, não é o homem, Deus vai te responder, em nome de Jesus Cristo, vamos crer que as respostas chegarão, que Jeremias 33:3 irá se cumprir na tua vida e na tua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus, grandes respostas chegarão a todos nós, assim nós cremos. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 14, do verso 14 ao 16, diz assim: Quando Abrão soube que seu parente havia sido levado cativo, reuniu seus 318 servos, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele e os seus servos os atacaram de noite e os perseguiram até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os seus bens, incluindo Ló, seu parente e seus pertences, bem como as mulheres e as demais pessoas. A palavra de hoje é: quando o Altíssimo caminha contigo. É impressionante o que acontece quando o Altíssimo caminha contigo. Ló
foi levado cativo por alguns reis e um grande exército. Abraão soube da notícia que haviam levado cativo Ló, haviam sequestrado Ló e a família dele. Ele pegou 318 servos e foi contra esse exército de reis. E não eram poucos homens, eram muitos homens. Só para você ter uma ideia, vamos supor que cada exército tivesse 5.000 soldados. E juntos dava cerca de 20.000 homens, eram 4 reis. Eu entendo que 318 para 20.000 homens eram uma distância exorbitante de um exército para o outro. No entanto, Abraão estava com a mão de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Abraão foi contra esses reis, foi contra esse exército e prevaleceu. Recuperou Ló, recuperou os bens de Ló e teve uma grande vitória. Aí você pergunta, mas essa foi uma vitória extraordinária? Foi uma vitória descomunal, foi tremendo, foi maravilhoso, porque Deus estava com Abraão. Quando Deus está com uma pessoa, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o laço, por maior que seja a afronta, a presença de Deus fortalece. A presença de Deus torna aquele homem capaz de romper um exército. Esses exércitos tinham espadas, soldados, força, mas Abraão, mesmo sendo um homem idoso, ele andava com o Altíssimo. O que acontece com alguém que anda com o Altíssimo? Senão vitória, triunfo, conquista. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus não o desamparou. Quando a presença de Deus está com alguém, é por isso que nós cremos que nós não estamos apenas aqui pedindo em oração, nós estamos buscando a presença de Deus. Deus está te fortalecendo. E eu estou falando com pessoas que têm grandes desafios pela frente. Estou falando com pessoas que querem montar o seu próprio negócio, que querem escrever o seu livro. Estou falando com pessoas que querem abrir seu consultório. Estou falando com pessoas que querem fazer a faculdade. Estou falando com pessoas que querem vencer os problemas no casamento, na família, ao redor. E eu quero dizer a você, Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá e Deus fará coisas grandes, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Abraão derrotou os 4 reis, destruiu-os e recuperou os bens e parentes que eles haviam levado prisioneiros. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça. Quando você anda com Deus, Ele te ajuda a recuperar até aquilo que humanamente já está perdido. Até aquilo que você achava, sabe, eu não tenho mais como recuperar meu casamento, eu não tenho mais como recuperar os meus negócios, eu não tenho mais como recuperar o meu filho, ele está perdido nos vícios. Eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, se você andar com Deus, como Abraão andou com Deus, você vai recuperar tudo aquilo que o diabo roubou de vocês. Eu vim aqui com essa palavra profética forte, essa palavra do alto, para liberar sobre a tua vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado injustamente de você. Você vai conseguir recuperar totalmente no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida, ninguém te derrotará, porque o Altíssimo está contigo. A presença do Altíssimo está contigo. Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque foi quem revelou que Deus estava com Abraão. Melquisedeque disse, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. É Deus que entrega nas tuas mãos aquilo que está contra você. É Deus que entrega, é Deus que faz justiça. É Deus que vai trabalhar em teu favor. É Deus que vai trazer para a tua vida aquilo que está combatendo contra você. Abraão não venceu porque era forte, ágil ou tinha um grande exército. Ele derrotou os 4 reis ímpios porque o Altíssimo estava com ele. Se você está enfrentando uma batalha hoje,
que você acredita ser impossível de vencer, eu vim aqui para dizer para você que se o Altíssimo estiver na sua vida, você vai surpreender a tudo e a todos. Não será a sua mão que conquistará a vitória, será a mão do Altíssimo agindo através de você. Eu quero declarar em nome de Jesus, você pode ter uma pilha de boletos para pagar, você pode ter uma folha enorme de funcionário e não saber como que você vai fechar o mês. Eu venho lhe dizer, entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor, te rende ao Senhor, caminha pela palavra de Deus, caminha se colocando diante de Deus e Deus vai te dar a vitória. Eu creio num Cristo de milagres, que nada é impossível para Ele e que Ele pode mudar histórias. As pessoas a todo momento chegam a mim com pedidos de oração que são impossíveis aos olhos humanos, mas eu tenho visto milagres. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto bebês nascendo, ou seja, mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor tem operado um grande milagre. O Senhor tem manifestado a sua glória. Cristo é vivo, Jesus está vivo. Eu quero dizer para você, se você colocar a sua fé em Jesus, eu nunca pedi para você colocar a fé em mim, mas coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra de Deus e coloque fé nessa palavra profética. Coloque fé que o Altíssimo está contigo. E se o Altíssimo está contigo, romperás. Deus te dará a vitória. Quando as pessoas o virem caminhando, elas podem até pensar, ele está sozinho, ela está sozinho. Mas você sabe muito bem que o Altíssimo caminha com você. O Altíssimo está presente. Eles podem não vê-lo, mas o Altíssimo está acompanhando você. O Altíssimo está em cada um dos detalhes da sua vida. E Ele está na vida daqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, não temo inimigo nem as circunstâncias, porque o Altíssimo, o mais forte, está com você. Não tenha medo. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus, você vai romper, vai bater essa meta, vai ganhar a tua família para Cristo, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida em nome de Jesus. Por isso, por que você teme se o Altíssimo está contigo? Por que você anda inseguro? Por que você acha que não vai dar conta? Quantos de vocês aqui estão aqui nessa live que talvez achem que não vão dar conta da grande responsabilidade que tem? Eu venho aqui lhe dizer, se o Altíssimo está contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai adestrar os teus dedos para a batalha, Ele vai estar contigo e você vai romper. Você vai ter sucesso onde outros falharam. Talvez você diga, olha, me entregaram uma bomba na minha mão. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu acho que isso veio para minha mão só para me envergonhar. E eu vim aqui dizer para você, você não será envergonhado. O Deus Altíssimo lutará por você, Ele estará com você no campo de batalha, Ele estará à sua frente e você vai romper e nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na minha vida, eu já vi Deus fazendo coisas estupendas. Eu já vi o extraordinário de Deus, não há impossível. Quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela rompe, ela avança. Eu quero declarar, todos aqueles que estão com a presença do Altíssimo vão romper, vão avançar, vão conquistar, vão chegar a lugares altos por causa da presença do Altíssimo. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, não é porque você é ágil, é por causa da presença. A presença do Altíssimo te envolverá, a presença do Altíssimo encherá a tua vida e você viverá os milagres de Deus. Quando o menor caminha com o mais alto, que é o Senhor, não há nada que fique no seu caminho. No nome de Jesus, essa crise você vai vencer. Essa afronta você vai vencer. Essa injustiça você vai vencer. E ainda que o inimigo tenha tomado conta de pessoas próximas de você, você vai recuperar tudo, assim como Abraão recuperou Ló e recuperou todos os bens também de Ló. Deus vai trazer uma restituição na tua vida. É só você caminhar com o Altíssimo. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare, o Altíssimo está na minha vida. Glória ao nome de Jesus. O Altíssimo está na minha vida. Aleluia, aleluia. O Altíssimo está na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Aleluia. Olha, eu vou dizer para você, a fé está vibrando aqui,
a fé está vibrando, coloque a sua fé em Jesus Cristo, veremos milagres e essa semana teremos grandes respostas. Escreve aqui nos comentários, essa semana teremos grandes respostas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também convidar você. Quarta-feira, agora às 6 horas da manhã, eu vou lançar a Escola de Profetas de janeiro. Em janeiro nós vamos ter uma Escola de Profetas e o foco dessa Escola de Profetas é ensinar as pessoas a tomar decisões certas, dirigidos por Deus, para que o ano delas seja um ano diferente. Amém? Também faremos dentro dessa escola muitas declarações para o ano de 2026. Por isso eu convido você agora, quarta-feira, às 6 horas da manhã, e você sabe, muitas vezes eu abro as vagas e, esses dias eu abri as vagas de uma escola, até o meio-dia estavam todas fechadas. A última demorou 24 horas para fechar. Então, eu convido você a estar junto conosco. Quarta-feira, nós estaremos abrindo a oportunidade para você estar na escola junto com a gente. E se você ainda não conhece meus livros, esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São incríveis, vão ajudar você no seu dia a dia, mas lembre-se de uma coisa, sempre comece com a Bíblia e depois pegue os devocionais. Sempre comece pela Bíblia e depois você pega os devocionais. Os dois juntos dá mais 700 orações. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também tem o Café com Jesus Kids, que se transformou em algo viral, para a glória de Deus, as crianças estão amando. Você pode adquirir também lá no meu site, ok? Quero pedir a cada pessoa que está entrando, deixa a tua curtida, compartilha com pelo menos 10 pessoas, amém? Compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. E eu quero declarar agora o Salmo 91, tá bom? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Escreve aqui nos comentários: o Altíssimo está comigo. Glória a Deus. O Altíssimo está comigo. O medo vai embora. A aflição vai embora. E olha só, eu quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Você pode fazer isso? Semeie na vida de alguém. Não podemos ser egoístas de querer só para nós a bênção. Vamos compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Manda para gente que você sabe que está passando por um momento difícil, porque o Altíssimo vai cobrir essa pessoa. Aleluia, eu creio nisso. Amém, eu creio nisso em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, oramos por grandes respostas. Oramos para que Jeremias 33:3 se cumpra na nossa vida, como está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, é isso que nós queremos, essas grandes respostas do Senhor chegando na nossa vida e na nossa casa. Oramos para que a paz de Jesus Cristo, a glória de Deus, essa presença do Altíssimo esteja sobre nós. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, reconhecemos a nossa limitação, a nossa humanidade, e reconhecemos o quanto precisamos ouvir a voz de Deus, o quanto precisamos ser guiados por Jesus Cristo, o quanto precisamos estar cobertos totalmente e protegidos por Jesus Cristo. Meu Pai, livra-nos do mal, livra-nos da maldade,
livra-nos da inveja, livra-nos da obra do mal e de tudo aquilo, Pai, que possa estar contra nós. Cancelamos e quebramos agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá livramento a essa casa, dá livramento a essa família, abençoe essa pessoa no seu trabalho, abençoe essa pessoa nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura. E toda pessoa, Pai, que está com alguma limitação física, eu oro por milagres, eu oro por maravilhas, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que maravilhas sejam liberadas, que o poder de Deus agora toque na vida dessa pessoa, que a glória de Deus envolva ela, que a glória de Deus envolva a sua casa, que a atmosfera dessa casa seja tomada pela glória de Deus, que este lugar seja tomado pela presença do Altíssimo, que a mão do Senhor, a mão poderosa, a mão potente do Espírito, venha sobre essa pessoa, toque-a com teu poder, ó Deus, toque-a com a tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita com o teu poder, visita com a tua glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, leva embora o medo, leva embora a insegurança, Espírito Santo, e que venha sobre essa pessoa a força de Deus, para que exércitos sejam vencidos, para que doenças sejam vencidas, para que invejas sejam vencidas, para que contrariedades espirituais sejam vencidas, para que o impossível seja vencido no poder de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, debaixo da glória de Deus, nós cremos e confiamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com 10 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser.